Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui de volta, sou o professor Ed, esse é o nosso canal de História. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, apoie o nosso trabalho. Ele é complicado de fazer porque poucas pessoas elas colaboram de fato. Muita gente assiste o vídeo, não curte, não comenta, e essas coisas ajudam para que a gente possa disseminar ainda mais o nosso conteúdo, o nosso material para outras pessoas que têm esse mesmo interesse de saber um pouquinho mais de história. Bom, eu comecei aí uns vídeos falando sobre alguns materiais, textos, e eu achei que ficou legal, né? Ficou dinâmico, ficou fácil, e talvez seja uma forma de a gente fazer algo diferenciado também, né? Então eu tô com outro aqui, né? Eu tô aqui com um textinho sobre diferenças culturais, e a gente vai trabalhar esse material, primeiramente tentar dimensionar o nosso assunto de uma maneira bastante clara e específica sobre diferenças culturais, porque é uma coisa importante para nós discutirmos para a sociedade que a gente vive, uma vez que respeitar o espaço do outro, o comportamento do outro, a religiosidade do outro, a opção sexual da outra pessoa é uma obrigação, meu. E claro, a gente precisa ter a diversidade para que o mundo seja tão plural e tão maravilhoso como ele é. Então não dá para você exigir que as pessoas sejam iguais a você. Quem faz essas exigências, né, são esses mentores ou líderes religiosos que acham que todo mundo tem que ter o mesmo comportamento, porque aí fica fácil, né, de tratar todo mundo igual gado, igual rebanho. E aí você faz com essas pessoas o que você bem entender, inclusive politicamente e economicamente, definindo essas pessoas o papel que elas têm na sociedade. Então aqui a gente vai pensar um pouco diferente, tá bom? Então, a diversidade da cultura, o comportamento das pessoas, a visão de mundo das pessoas, isso tudo deve ser respeitado dentro de uma questão legal, é óbvio, né? Mas aquilo que as pessoas fazem consigo mesma, dentro da questão legal, constitucional, aí é problema de cada um e cabe só o respeito mesmo pelas ações individuais dos seres humanos. E existem muitas culturas, e quanto mais cultura, mais legal, porque tem mais diversidade, mais coisas para que a gente possa vivenciar, aprender dentro desse empirismo fantástico que são as experiências que tornam essas pessoas tão interessantes. Muitas pessoas que têm vários contatos, contato com outras experiências, principalmente quem viaja muito, quem tem acesso a culturas assim tão diferentes, se tornam pessoas mais plurais, com a cabeça mais aberta, inclusive quem estuda bastante, quem lê muitos livros e quem aprende de fato com as diferenças, sem acusar, apontar o dedo, falar o que está certo e o que está errado. Não tem certo e não tem errado. Existem as diferenças. E aí o legal é você observar as diferenças e aprender com elas, entendeu? Meu irmão, meu amigo, camarada, meus amigos e minhas amigas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar sobre uma questão aqui de diferenças culturais. Eu vou pegar só um trechinho, é pouca coisa, só para a gente se guiar por um material que foi trabalhado aí por uma pessoa mais experiente do que eu. Ó, você já se perguntou o que seria diferente em sua vida se você crescesse em outra família ou vivesse em outra comunidade? Pergunta fantástica. Porque o preconceito é justamente aquilo. Você não consegue se colocar no lugar de uma outra pessoa, né? É difícil você se imaginar vivendo, por exemplo, na Mongólia. Você se imaginar vivendo, por exemplo, na Coreia do Norte, no Vietnã do Sul, ou vivendo em Cuba. E aí, você vivendo na parte ocidental do mundo, influenciado pelos países europeus e a América do Norte. Então você tem as suas referências, os seus valores, a sua religião, e olha todo mundo com desprezo, né? Esses caras, esses islâmicos, esses muçulmanos, esses comunistas, esses istas, mas e se você tivesse nascido lá? Como você seria? Se você fosse um cubano, um coreano, um chinês, um mongol ou um russo no período da União Soviética, você seria um monstro? Um canalha? Um pervertido? Sei lá, cara, eu não sei, vou usar tantos adjetivos aqui. Mas a questão é que você não consegue se ver naquela situação porque você está nessa. E não que essa seja melhor, ela só é diferente da outra. Mas a gente precisa aprender a ver essas diferenças. Então, se você se colocar no lugar do outro ser humano, o que você ia exigir do Ocidente era, no mínimo, respeito. Porque, de certa maneira, a gente vê que outros povos respeitam
o comportamento ocidental. É claro que dentro de um caráter religioso, nem tanto, né? Também não vamos aqui mascarar as coisas. É claro que existem essas intrigas religiosas que a gente não sabe nem de onde vem e nem para onde vai, mas elas existem. Agora, se você parar para pensar de uma forma racional, com inteligência emocional, você se colocando no lugar dessas pessoas, você vai perceber que você não teve culpa ao nascer em um outro espaço geográfico territorial. A questão é que as suas experiências com aquela cultura te daria uma personalidade completamente diferente dessa que você tem agora. E aí você não seria o perseguidor, seria o perseguido, mas seria você. Então, para você não perseguir e não cometer injustiça, basta se colocar no lugar do outro. Então, o primeiro ponto para se discutir é isso. Se você tivesse nascido em outro lugar que não fosse o Ocidente, que não fosse o Brasil, e nem na Europa, e nem nos Estados Unidos, mas se fosse para a Ásia, na África, né, em um outro continente que a cultura é completamente diferente, o que você esperaria que os ocidentais achassem ao seu respeito? Pô, cara, isso vale pra gente pensar nessa questão das diferenças culturais, porque elas são diferentes, mas isso não torna pessoas melhores, superiores, ou piores, ou inferiores. Tornam as pessoas diferentes culturalmente, porque existem muitas culturas. Vamos continuar aqui? Aí tem aqui, um texto que está falando assim, ó, talvez você falasse outra língua, ouvisse histórias diferentes, recebesse outro tipo de educação, seguisse costumes distintos do que tem, frequentasse lugares e observasse construções que não se parecem com as que costumamos ver. Quando você visita pessoas ou viaja, é provável que perceba algumas diferenças de costume. E aí a gente nota diferenças culturais que são óbvias, né? É aquilo, cara, a gente vive através das experiências. Então, lógico que aqui no Ocidente, dado o mecanismo publicitário do mundo evoluído, imperialista, que intervém culturalmente na condição, na capacidade de observação. Nossa, fiz sei lá, eu nem sei, cara, consigo nem definir o que eu falei aqui, mas acho que ficou claro, né? Existem as interferências imperialistas dos países do primeiro mundo, criam valores e esses valores são copiados pelas pessoas e as pessoas têm isso como espelho e negam tudo que é diferente disso. Certo? Aí quando você vai viajar, começa a perceber que as pessoas são legais, as pessoas são solícitas, são humanas, são orgânicas como nós. E a única coisa que é diferente neles é que é comportamento. Eles não gostam de Hollywood, eles não gostam da Disneylândia, eles não gostam de carros muito importados e chiques. De repente eles não têm tanto apreço às tecnologias como nós temos. E que crime que esse cara está cometendo, meu camarada? Se o cara não gosta do que você gosta, que crime ele cometeu? Essa coisa, esse discurso consumista, ele é muito perigoso. Olha, eu vou explicar uma coisa aqui para você. Quando a gente vê esse discurso de consumo, são pessoas muito ricas, querendo ficar mais ricas, vendendo produtos, às vezes supérfluos. Só que existem culturas que não se adaptam a isso, porque eles querem manter suas tradições. Eles não querem se vender para um meio de consumo que vai mexer no seu comportamento milenar e tal. Tem toda a questão também da religiosidade oriental, que não se adequa ao comportamento. Não, nós não estamos errados e nem eles estão completamente certos. A questão é que nós somos diferentes e temos que respeitar essas diferenças. Isso talvez facilite muito a nossa visão de mundo a partir dessa aula, eu espero. Né? Vou continuar aqui. Se tiver qualquer coisa que você queira pronunciar, sinta-se à vontade, comenta, porque está faltando comentário nesses vídeos. Para entender o significado de cultura, considere a seguinte informação. O mundo é formado pela natureza e pelas criações humanas. Essas criações podem ser muito variadas. São objetos, atividades de trabalho e lazer, costume, leis, instituições, formas de celebrar, de se relacionar, de se comunicar, de expressar pensamentos ou sentimentos, tipos de ciências, artes e religiões. Cara, isso aqui são produções humanas, produções culturais, aquilo que os homens são capazes de produzir, de forma material e de forma imaterial. Então, só para a gente não perder aqui a linha de pensamento do texto. Então você tem, por exemplo,
objetos que são produzidos. Esses objetos vão mexer, vão interferir diretamente no comportamento e no pensamento das pessoas. Se você produz muito objeto de consumo, né? Então as pessoas vão ter o hábito de querer comprar e ter muita coisa bacana. Não é um erro, não é um problema para ninguém. Se você pode comprar e pagar honestamente através do seu trabalho, tá em casa, tá tudo certo, né? Mas quem não pode comprar não é também inferior a você, só nas questões econômicas. Isso também não dá patamar de superioridade ou de inferioridade. No final das contas, todo mundo vai acabar do mesmo jeito. Por mais que você tenha, ou pelo menos que você tem, no final das contas tá tudo na mesma, porque eu tô falando de seres orgânicos, né? Finitos. Bom, atividades de trabalho também, ela mexe muito com essa questão do comportamento. Atividades do trabalho industrial, ela é muito interessante, porque essa atividade industrial, atividade comercial, atividade no mundo dos negócios, ela tem que formar pensadores e pessoas com uma capacidade cognitiva assim muito direcionada para essa questão da produção. Então o cara fica mesmo uma pessoa que pensa bastante, não estou dizendo que é mais inteligente, mas que usa muito a cabeça para desenvolver as suas coisas. Espero me expressar direito para não ter problema com ninguém. Então, nesse quesito, nas sociedades industriais, você tem a formação de inúmeras universidades que estão vinculadas com o mercado de produção. Então, conforme a indústria cresce, as universidades elas tendem a crescer. Por quê? Porque um vai equiparar a necessidade do outro. E as pessoas estão nesse contexto. Então, aqueles que tiverem condições de se formarem nas universidades vão conseguir os melhores cargos e, dessa forma, vão ter acesso a mais informações. Essas informações são pertinentes para a formação de um intelecto, às vezes privilegiado, né, pelo conhecimento, e às vezes até algumas pessoas que têm essa facilidade, dado uma série de questões, alimentação, convívio, né, as experiências com pessoas que tinham, de repente, uma facilidade, uma capacidade inteligível, dada a sua condição social. Eu estou tentando fazer de tudo para não criar aqui nenhuma desavença com ninguém. Então eu estou buscando palavra onde nem existe. Mas o que eu quero deixar muito claro é que essa condição da atividade de trabalho, ela mexe no comportamento das pessoas. Então quanto mais complexa é a sociedade, quanto mais complexo é o polo industrial, mais universidades você vai ter, mais formação e um caráter diferente vai se instituir. Não significa que são melhores ou piores, são mais instruídos por conta da possibilidade de estudar para trabalhar em indústrias de produção que atendem uma demanda universal. Certo? Lazer. Lazer é muito louco isso, cara. Porque, por exemplo, a modernidade hoje, o que é lazer? É uma balada, né? É tomar um chopp com os amigos, comer um churrasquinho num bar legal, com música de vários gêneros, né? Baladas, músicas que você fica lá ouvindo eletrônico até de madrugada, um exemplo. E aqui você tem futebol, tem outras pessoas que gostam de lutas e corridas de cavalo, e tem gente que gosta de esportes de outros tipos, que skate, que eu acho legal, né? Tem a questão musical, o cara que... Então, o lazer, essa forma de lazer também mexe, porque tem outras pessoas que não têm esse tipo de lazer tão culturalmente desenvolvido. Tem pessoas que são muito religiosas, por exemplo, no Oriente Médio, então eles são mais voltados para as questões religiosas. Então os costumes desses povos diferenciam um dos outros. Então fica mesmo assim, quando a gente vai olhar o aspecto comportamental, pô, cara, é muito complicado você pegar um jovem que vive nas grandes metrópoles, né? Por exemplo, na cidade de São Paulo, nos centros urbanos, e você pegar um jovem que vive com os pais numa mesquita, por exemplo, no Marrocos, cara. É óbvio que vai ser diferente. É lógico, e agora se coloca no lugar do cara, você seria diferente dele se ao invés de você estar lá no parque andando de skate, com um headphone aqui na orelha, curtindo um rock and roll e daqui a pouco encontrar sua namorada e comer pipoca no cinema. E o cara que fica rezando lá todo dia e no mais ele vai para um colégio que tem um ensinamento islâmico e ele vive com o Alcorão de madrugada. Cara, ele vai ser diferente de você. Só que é uma outra cultura. Né? São outras leis, por exemplo, os islâmicos seguem não uma constituição laica, onde você tem, por exemplo, as determinações legais separadas das determinações religiosas, doutrinas e etc. Lá não, a parada é outra, lá é o Alcorão, você tem o líder religioso como líder de Estado, muitas das vezes. Então, diferente. As instituições também, os colégios, eles são mais liberais hoje, as universidades federais, até mesmo as universidades públicas, ela abre mais espaço para o debate, para as participações. Não é uma coisa tão
tão impositiva como em países que você tem a religiosidade como um princípio norteador do comportamento social. Até mesmo as doutrinas das igrejas evangélicas hoje deixa muito perceptível como dentro de um próprio estado as culturas se diferenciam tanto, porque tem um jovem que está na mesma idade que você, por exemplo, que não pode fazer nada, porque dentro dessa instituição, dentro das leis institucionais que ele pertence, ele não tem a liberdade de agir como você, por exemplo, que não está preso a dogmas, a doutrinas e tal. E aí as formas de celebrar, né? Festas, eventos e tal. Tem muita gente que gosta de celebrar muita coisa, a vida, o aniversário, e outras pessoas nem tanto. O que eu quero deixar muito claro, gente, é que tudo isso que eu estou falando até aqui molda o comportamento das pessoas e torna as pessoas diferentes culturalmente. E nós poderíamos estar em qualquer uma dessas condições. Por isso que a gente tem que respeitar os diferentes, porque a gente aprende um monte de coisa e cria uma harmonia social com respeito mútuo, certo? Então, tem a questão de se relacionar, de se comunicar, de se expressar, os tipos de pensamentos, os tipos de ciência que se desenvolve, e é nessa perspectiva. Olha isso, cara. Tá passando um caminhão vendendo Cândida, eu acho, né? Sempre acontece esse tipo de coisa, mas... Ai, como isso me irrita. Mas vai ficar, eu não vou mexer. Bom, tem as... O cara tá vendendo água sanitária e o Veja. Ai, bem na hora da gravação. E perto do que ele fala, bem devagarzinho. Ó, eu vou parar um pouquinho e já volto. Ah, ele desligou. Ah, beleza. Então, nós temos aqui também arte e religião que interferem muito isso. Arte, cara, arte é importante. Daqui a pouco eu já vou parar esse vídeo porque ele está ficando muito longo. Então, só arte e religião para nós fecharmos essas diferenças culturais. Então, a arte, ela promove um comportamento muito interessante. Por exemplo, artes sacras, durante muito tempo aí, durante a Idade Média, promovia o quê? Um tipo de sociedade que, baseado naquilo que ele vislumbrava artisticamente, dava a ele uma devoção, um comportamento de reverência às divindades que eram pintadas pelos grandes escultores, pintada por escultores, dá licença, né? Pelos pintores medievais, as esculturas que eram disponibilizadas nas igrejas com um aspecto muito humano, muito parecido, que fazia com que as pessoas tivessem uma experiência de estarem propriamente no céu e etc. Tá? Então, a arte, ela representa muito do comportamento, e assim como a religião nem se fala. Eu pretendo fazer um vídeo só falando um pouco sobre a religiosidade e o como ela interfere no lado de existir essas divisões, né? E como nós devemos respeitar os religiosos e como devemos ser respeitados por esses religiosos, cada um dentro do seu espaço, ocupando esse amplo território universal, planetário, onde cabe todo mundo e cada um do seu jeito, respeitando as leis, respeitando as diferenças e a cultura de cada um, e assim a gente vai ter mais harmonia na hora de viver. E se você gostou do conteúdo, compartilha, assina se você não for inscrito, assina se não for inscrito, inscreve se não for inscrito. Eu sou o Ed, eu tô junto aí, a gente vai continuar trocando ideia, e esse é o novo método, né? Vamos analisar alguns documentos e trocar ideia. Um forte abraço para vocês e estou aqui sempre à disposição. Comenta o vídeo que vai ser legal para a gente discutir outros temas também.